Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. Gripe, resfriado, pneumonia, as doenças respiratórias que cometem muitas pessoas, principalmente no inverno, têm sintomas parecidos, mas consequências bem diferentes. Hoje, para esclarecer muitas dúvidas sobre as diferenças entre resfriado, gripe, pneumonia, tratamentos, cuidados e muito mais, a nossa consulta é com o Dr. Magno Zanelato. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Dr. Magno, a gente fala que esse programa é uma consulta gratuita para a população, olha que legal. É verdade, né? Dá para esclarecer um monte de perguntas. Sim. E eu acredito que essa época é bem propícia para esse assunto. Sim, sem dúvida. Então eu vou começar perguntando o que é resfriado. Resfriado é uma doença transmitida por um vírus e que causa sintomas mais brandos assim na população. Por exemplo? Por exemplo, uma simples coriza, um pouquinho de irritação na garganta, espirro. A pessoa não chega a ficar com sintomas assim de mais prostração, de ficar abatido, caído. São desconforto que tem nas vias aéreas superiores, nariz, garganta, uma coceira na garganta, uma tossinha. Tá. Trata como resfriado? Com medicações sintomáticas, ele normalmente tem uma duração limitada e curta. Tá. O resfriado vira gripe ou gripe é outra doença? Gripe é outra doença. Tá. O que é a gripe, A então? gripe também é uma virose, mas os sintomas já são um pouquinho mais intensos. O indivíduo já fica mais abatido, mais prostrado, chega a ter febre, os sintomas de dor na garganta mais intensa, a pessoa fica sem apetite, fica caído, né? Abatido mesmo. Bem abatido. E aí o tratamento já é diferente? Hoje em dia, na verdade, doenças transmitidas por vírus, a gente trata com sintomáticos, mas a gripe, se a gente pegar ela no início, a gente tem uma opção terapêutica para cortar a replicação viral e diminuir esses sintomas assim mais intensos. E a pessoa passar por uma sintomatologia mais curta e mais branda. Ah, então não tem essa história que a gripe tem que deixar curtir ela por 5 dias? Muito pelo contrário. As pessoas falam isso, né? Gripe não adianta, tem que curtir ela 5 dias. Na verdade, essa curtição por ser uma virose, ela acaba sendo também, o nosso organismo acaba desenvolvendo defesa, anticorpos e acaba também sendo autolimitada. Mas diferentemente do resfriado, o resfriado como dá sintomas mais curtos, é menos intenso, mais brando, a pessoa, na verdade, acaba continuando com a sua atividade diária, normal e tudo, passa quase que despercebido. São sintomas assim bem toleráveis. A gripe não, já traz muito mais desconforto, a pessoa fica numa situação mais complicada para fazer suas atividades laborais habituais, ir para o trabalho, fazer atividade física, etc. Então, acaba se estendendo um pouquinho por tempo um pouco maior. Então, a pessoa acaba comprometendo sua atividade laboral. Enquanto o resfriado não. Com o resfriado você consegue continuar e daí agindo normalmente. Você tem uma opção de, se você curtir ela, você vai acabar ficando eventualmente bem, até sem fazer alguma medicação maior. Você vai, talvez o ditado seja por causa disso. Se é que é possível, né? Curtir todos esses sintomas desagradáveis. Mas na gripe a gente teria uma opção para a gente cortar ela. Cortar, abrandar e não ter tanto desconforto como ela normalmente promove. Tá.
Eu tomei a liberdade de convidá-lo mais uma vez, até agradeço a Thelma Saad, que é responsável pela nossa produção aqui, por convidá-lo exatamente nessa época, porque existe em todas as cidades esse mito, eu já vou adiantar que é um mito, mas quero, é claro, que o Dr. Magno esclareça, sobre a vacina, né? É a época de vacinação para as pessoas prevenirem a gripe, mas a primeira pergunta que veio quando nós abrimos aqui para os internautas participarem do programa, e veio assim de muitas pessoas diferentes, de cidades diferentes, a mesma pergunta. Por que é que a vacina causa gripe ou sintomas da gripe? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Eu queria que o doutor esclarecesse isso. É difícil quando a população forma um conceito ruim ou se gera um preconceito de uma determinada situação. E daí é muito difícil você reverter isso daí. Como a gripe, a vacina da gripe é dado quando previamente ao inverno, antes de iniciar o inverno, onde acontecem os casos de gripe, né? Então, certamente, muitas pessoas que recém tomaram a vacina, elas podem, antes de desenvolver seu estado imunológico protetivo, acabar desenvolvendo sintomas da gripe e acabar culpando a vacina como se fosse ela responsável. Mas não tem nada a ver com a vacina. Não tem nada a ver. E a vacina, ela não dá uma proteção 100%. Todo ano, o vírus da gripe é um vírus mutável. Estava em 2009, quando teve o vírus da gripe H1N1, que é a gripe suína, que matou bastante gente, gente jovem. Era um vírus da gripe. O tratamento que foi dado na época, com a medicação que era para cortar a replicação viral, o antiviral, era a medicação que era para dado para qualquer vírus da gripe influenza. E o que diferencia? Todo ano esse vírus, como ele é muito mutável, ele muda, são feitas vacinas novas para abranger maior número de vírus, aí os vírus novos que estão vindo, mas eventualmente não protege contra todos os vírus que tem da gripe, são vários. Entendi. Então ela vai proteger contra alguns, mas não 100%. Todos, não 100%. Por isso a pessoa pode eventualmente pegar uma gripe. Uma gripe. E daí acha que às vezes é por causa da vacina que ela fez e não é por causa da vacina. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Outra pergunta que eu achei super interessante é se não há problema a gestante tomar essa vacina. Porque me parece que o ano passado algumas gestantes tiveram algumas reações leves, mas tiveram contra a vacina. E aí elas perguntaram se a recomendação é que as gestantes tomem a vacina para a gripe. A gestante é um dos focos da vacinação. Principais, né? Tem as criancinhas pequenas, os idosos, gestante, pessoal da área de saúde, enfim, são pessoas que têm doenças crônicas, são pessoas que têm um estado imunológico mais comprometido, e por isso que é recomendado. Então a gestante estaria aí nesse contexto. Grupo. Tem que tomar, sim. Sim. E essas reações que às vezes acontecem, de ter às vezes um pouquinho de desconforto febrícula, normalmente não são sintomas intensos e tudo, e é uma grande minoria de pessoas que fazem tem, né? Reação vacinal. Tá. Mas a reação vacinal não é nada comparável a um estado gripal. São sintomas mais fugazes, normalmente acontece no dia da vacinação. E no outro dia já está bem? Já está melhor e tudo, uma reação às vezes local no braço, às vezes um pouquinho de hipertermia, aumentar um pouquinho a temperatura, um pouco de desconforto, mas outro dia está melhor. A gripe não, a gripe se arrasta, sintomas mais intensos, a pessoa fica por dias ruim, prostrada, assim, fica meio inutilizada, né? Fica realmente muito diferente. Tá.
A outra telespectadora é da cidade de Itibagi, quero mandar um beijo enorme para os nossos telespectadores de lá. Diz que o seu pai tem 70 anos, já está resfriado e não quer tomar a vacina porque tem medo que piore. Isso é verdade ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Ele pode tomar mesmo estando resfriado? Normalmente a gente espera a pessoa que tem alguma sintomatologia estar melhor para recomendar a vacina. Justamente porque algumas pessoas podem fazer alguma reação vacinal e às vezes potencializar aí o problema que ela está apresentando. A recomendação é estar melhor para fazer a vacina. Se ele está resfriado, o resfriado dura aí alguns dias, 2, 3, 4 dias, está melhor, depois toma a vacina. Tá. Você tem uma faixa, um período de tempo extenso aí para você tomar a vacina. Dá para esperar, né? Doutor Magno, o senhor deve até saber, inclusive por alguns pacientes seus, mas normalmente o idoso é mais teimoso, né? Assim como as crianças são teimosas, os idosos também são teimosos. E várias telespectadoras, filhas ou filhos de pessoas já na terceira idade, falam como convencer os pais a tomar a vacina, já que eles têm medo de ficar realmente doentes por causa da vacina. Tem algum segredo, algo que o doutor podia falar para eles assim, para que eles fiquem seguros disso e vão até os postos de saúde tomar a vacina? É difícil tirar o medo de alguém que já está... Mas assim, ninguém iria produzir uma vacina para fazer mal. A vacina é protetora. É bom se pudéssemos ter a disponibilização da vacina para toda a população. Em questão de saúde pública, às vezes tem que ter questão de recursos e tudo, não disponibilizam para todo mundo. Disponibilizaram para quem? Para quem habitualmente tem uma imunidade mais baixa, mais reduzida. Né? E é para fazer bem, é para fazer proteção. Então, no consultório, a gente tenta explicar realmente que é uma vacina que vai proteger, mas mesmo a gente fala, e que não tem nada a ver com aquilo que vai tomar a vacina e vai ficar ruim, vai ficar mal, porque quando a pessoa está com o preconceito formado, assim, a gente indica para vários pacientes e não tem jeito. Tem muitos pacientes que não tomam e mesmo a gente conversando, falando, colocaram aquele preconceito. É muito interessante que tivesse assim, a gente começasse a mudar, isso, né? As pessoas ter orientações, informações e tudo, começar a observar. Você veja, vou dar um exemplo assim, já tive alguns pacientes que fizeram a vacina, você sabe que a vacina é feita em torno de 2 a 3 semanas, ela produz os anticorpos no organismo, ela estimula o nosso organismo a produzir as defesas contra aqueles vírus e em 2, 3 semanas você está com aqueles anticorpos para te defender. Tem gente que tomou vacina na campanha, no começo do mês de maio, né? E lá em junho, julho, vem ter gripe e tudo, e é responsável a vacina. Eu nunca tive gripe, esse ano que eu tomei a vacina, eu peguei a gripe. Se fosse para dar um problema e tudo, que normalmente a reação vacinal é no dia da vacinação, no dia seguinte. Meses depois? 1, 2 meses depois. Só que a coitada da vacina recebe a culpa. Então eu acredito assim, como é nossa função aqui, esclarecer e incentivar você a cuidar da sua saúde, tome sim a vacina. Ela não vai causar gripe. O que ela vai fazer é proteger você contra alguns tipos de vírus da gripe. Eventualmente, se você vier a pegar uma gripe mais tarde, ela pode ser de outro tipo de vírus ou mesmo vir de uma maneira mais fraca, né, doutor? Porque o organismo está preparado, protegido contra eles. Exatamente. Falei certinho. Não sou pneumologista, mas estou aqui com o aval do doutor Magno Zanelato. Eu tenho que chamar o intervalo. Você aproveita, se quiser, envia sua dúvida por SMS para 99168456 e na medida do possível a gente vai esclarecer aqui. 2 minutinhos e a gente já volta.
Estamos de volta recebendo aqui no estúdio o Dr. Magnus Anelato, esclarecendo dúvidas sobre doenças respiratórias e no momento, nesse bloco, a gente continua falando sobre a gripe. Feito, doutor? Sim. É verdade que vitamina C previne a gripe? Não é. É uma recomendação assim a mais, isso é uma coisa antiga, vem de tempo, mas assim, em questão de prevenção não. A pessoa pode se entupir de vitamina C, a exposição ao vírus é o fator primordial. Tá. Se passar, mesmo que você tenha ingerido muita vitamina C, vai pegar a gripe. Vai pegar a gripe. Tá, aproveitando falar do vírus, enquanto você está resfriado, você corre o risco de transmitir esse vírus? Ou tem um período? Como é que é? Desculpa, enquanto você está com a gripe, certo. Por exemplo, eu estou gripada. Nesse período que eu estou gripada, eu estou transmitindo esse vírus ou não? Está. E a transmissão é feita através de a pessoa gripada. Os sintomas principais da gripe são coriza, você vê o nariz escorrendo, fica congestionado, é por onde entra o vírus, ele incomoda a via aérea. Ele entra pelo nariz, entra pela boca, então te dá desconforto na garganta, fica inflamada a garganta, te dói para engolir, você fica com o nariz congestionado, trancado, escorrendo, espirrando, né? Aí vem os sintomas da febre e evolui com tosse, né? Então esses aí são os sintomas da gripe. A tosse, a coriza, o espirro, você está o tempo inteiro, está escorrendo o nariz, aquilo você limpa com lenço, com a mão e tudo. E você não lavou a mão, você vai lá e coloca a mão no trinco na porta, você cumprimenta a pessoa, você espirra na mão, você pega no filho e tudo. O vírus que vem em grande carga na mão e tudo, você vai acabar colocando na outra pessoa, a pessoa vai acabar sendo contaminada pelo vírus e vai desenvolver o vírus da gripe. Por isso que é importante recomendações aí de ambientes bem abertos, arejados, estando sempre lavando a mão. Nessa época as pessoas, às vezes, é até interessante, no consultório vem o paciente quer te cumprimentar e nessa época aí você não quer muito ficar cumprimentando todo mundo porque grande parte das consultas são gripes, né? Porque pegou na mão, você já tem que imediatamente estar lavando. E é um hábito assim, você não está lavando a mão todo momento, mas viu uma pessoa espirrando, gripando, tem que lavar as mãos. Lavar as mãos. E vale ainda, teve várias campanhas de incentivo ao uso do álcool em gel. Sim. É a mesma coisa? Lavar a mão ou passar o álcool em gel está prevenindo da mesma forma ou não? Está sim, mas na verdade o ideal é lavar a mão e passar álcool. Os dois. Né? Porque o álcool, porque se tiver uma carga muito grande e tudo, e dependendo ele evapora e tudo, e acaba, ele faz um efeito antisséptico. Mas o ideal é você tirar a grande carga viral da mão na torneira, na água, no sabonete e ir para o ralo, né? Tá. Na dúvida, lava a mão e passa o álcool em gel. E passa o álcool. Tá. Evidentemente, como é que a gente vai fazer isso num supermercado? Fica difícil. Tem um álcool gel ali que você chega ali, coloca e tudo e pega no carrinho. Se todo mundo fizesse, ótimo, perfeito. Na loja, num laboratório, num tudo. Todos os lugares atualmente, tudo estão tendo álcool gel. E isso daí é uma coisa realmente que funciona, né? Que é útil. Então vale a pena usar em todos os lugares. Vale a pena em todos os lugares. Mas se possível lavar também a mão, melhor ainda. Sabe que veio uma pergunta super simples, mas que eu achei bem interessante? Pergunta para o doutor se é verdade que devemos descartar os lenços de pano e usar lenços de papel para limpar essa coriza do nariz. Isso é verdade? Olha, o lenço de pano é teu, ninguém vai usar. Se você estiver usando para você e depois lavando esse pano diariamente, tudo, não tem problema. A pessoa se protege, ela espirra no pano, né? Não tem problema. Você veja no Japão, na China, que tem uma cultura, você sempre vê, quando você vê uma reportagem asiática lá, tem um monte de gente usando máscara
Verdade. Eles não ficam trocando a máscara o tempo inteiro, né? Eles ficam com aquela máscara no dia, depois no fim do dia descarta, no outro dia coloca outra, né? Não fica o tempo inteiro trocando máscara. Certo. Você retém vírus naquele lenço, mas é para você que já está gripado, que já está com sintomas, lava por uma questão de higiene, outro dia pega eu acredito que a dúvida deve ter sido exatamente essa, né? Se esse lenço não vai ficar contaminando ela novamente. Acho que não. Não, porque ela já está com os sintomas, ela já está com os vírus. Aumentar a carga viral, essas coisas, não tem o problema. Ah, legal. Eu acho que foi essa a sua pergunta, né? Tomara que sim. Pergunta para o doutor sobre o uso de zinco na prevenção da gripe. Zinco. Puxa, isso aí entra... Nunca ouviu falar. Isso entra numa esfera de ortomolecular e tudo. Eu, assim, não tenho uma formação, assim, nesse sentido, né? Mas você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Sobre ingerir zinco? Já ouvi falar, mas realmente, assim, nunca recomendamos isso. Tradicionalmente, a medicina convencional e tudo, os pneumologistas e tudo, a gente não lida com isso aí de prescrever zinco. Eu vejo quem faz medicina ortomolecular e tudo, às vezes recomenda. Eu não sei qual que é a fundamentação científica em cima disso aí. Não tenho conhecimento para responder. Ok. A gripe pode ser grave e levar até a morte? Pode. É que a gripe, na verdade, a gripe em si é o desencadeador de todo um processo que vai complicando a pessoa até levar à morte. Naquele momento, como a gente já falou, que teve a gripe suína, foi um tipo de vírus que acometia nossas vias aéreas e tudo, e que produzia no pulmão alterações assim que o pulmão virava uma borracha, a pessoa não respirava, era difícil, começava a ter falta de ar em 5, 6 dias habitualmente, era um espaço assim, 5, 6 dias de sintoma, ela começava com falta de ar, evoluía rapidamente com uma insuficiência respiratória, perdia a capacidade de respirar, tinha que ser entubado, ia para UTI, ventilador, os ventiladores não davam conta de ventilar a pessoa morria de falta de ar, um pulmão muito ruim. Isso daí era a morte diretamente por efeitos causados pelo vírus. Mas isso foi em 2009. Certo. Habitualmente a gripe complica, reduzindo a imunidade da pessoa, possibilitando que ela faça uma segunda infecção associada a uma infecção bacteriana, porque ela está com a resistência muito baixa, e pela congestão nasal, toda a nossa cavidade nasal fica obstruída, congestionada, inflamada, retém secreção nos seios da face e faz uma sinusite. Sinusite é um processo bacteriano, a bactéria cai na circulação, a pessoa está com a imunidade baixa, faz uma bacteremia, uma septicemia e a pessoa acaba morrendo de uma complicação. Começou com uma gripe, evoluiu com uma sinusite e assim por diante. Mesma coisa, pode fazer uma laringite e não respirar direito, pode fazer um quadro de bronquite, uma pneumonia, a pneumonia, bacteremia, septicemia, insuficiência respiratória e assim por diante. Uma coisa às vezes vai puxando a outra e o desencadear de todo esse processo acaba acabando em morte em alguns casos. Quem que é mais sujeito? A pessoa com imunidade baixa. Pega uma gripe, piora a situação da imunidade, derruba a pessoa, né? A pessoa fica mais propensa a outras infecções e acaba tendo um desenrolar assim, às vezes, bem desfavorável. Tá vendo como é sério, como tem que prestar atenção, né? E outra situação que você vê dentro da recomendação, então, as crianças que têm imunidade baixa, pequeno, que você vê que do mesmo jeito que às vezes ela se levanta, ela derruba e às vezes a gente não consegue resgatar os idosos que às vezes tudo limiar do idoso é mais um órgão desgastado, um cérebro desgastado, às vezes um quadro pneumônico no idoso evolui com insuficiência renal, etc. Uma série de complicações, mas eu estou
querendo falar de pessoas que já têm doenças crônicas, por exemplo, um estado gripal, uma infecção viral ou bacteriana, estamos falando aqui no caso da infecção viral, gripal, elas às vezes são responsáveis, são o principal fator de descompensação da doença crônica dela. Ah, entendi. Pode ficar mais, agravar a doença crônica. Agravar a doença crônica. Uma pessoa que é asmática, que está muito bem controlada e está muito bem com a sua doença, fazendo sua bombinha diária e tudo sem sintoma nenhum, pega uma gripe e de repente desencadeia uma crise de bronquite muito forte, que a pessoa entra em insuficiência respiratória, às vezes e morre de uma crise de asma, assim, desencadeada por um quadro viral. Entendi. Que começou pequeno e foi aumentando. E desencadeou a sua doença que estava estabilizada e desestabilizou. Tá. A pessoa que tem uma bronquite crônica do cigarro lá, que está muito bem, e daí pegou uma gripe, fez um quadro bronquítico grave e assim por diante. A pessoa que tem reumatismo, tem lúpus e tudo, às vezes a infecção vai desenvolvendo aí uma cascata de complicações aí que acaba com a principal complicação, que é a morte. Então, por isso que é o perigo. Tem que cuidar, tem Agora, que atender. Diretamente com a doença, sim, nós tivemos aquela gripe H1N1. Não surgiu outra fazendo assim aquele comprometimento que a gente viu naquela época, assim, que a gente fazia o estudo depois da necrópsia do paciente, tirava o pulmão, eram uns pulmões completamente que ficaram uma verdadeira duros, uma borracha, e tudo decorrente do estado viral. Que horror, né? Produzia uma reação no organismo, não se sabe até hoje tudo que fazia, o pulmão ficava daquela maneira. Isso foi controlado, doutor? Não tem mais? Teve a vacina contra H1N1 e até hoje nas vacinas, isso são uma série de vírus, né? Tem, a gente fala bivalente, trivalente, tetravalente, são vários tipos de vírus. Sempre o H1N1 está sendo feito o reforço. Tá junto. Tá. O vírus da gripe pode infectar o coração? E isso daí entra não diretamente o coração. Seria nesse caso que a gente estava falando. Se a Exatamente. pessoa já tem um problema cardíaco, dela descompensa o problema cardíaco. Okay. A pessoa tem uma insuficiência cardíaca, pega uma gripe e às vezes piora o coração, e como ela tem um limiar muito curto, o coração é muito ruim, ela descompensou o coração, ela morre de uma insuficiência, faz um edema agudo de pulmão e tudo, por causa da gripe que exacerbou. Aí entram os pacientes de risco. Exatamente. Que tem que tomar a vacina. Os idosos são os que mais têm problemas crônicos. Tem problema do coração, tem um problema renal, tem um rinzinho só, ou tem os dois rinzinhos que funcionam muito mais ou menos, sempre naquele limiar. E às vezes tem um coraçãozinho ruim, que fez uma infecção viral, daí o coraçãozinho já era ruim. Não aguenta. E daí ele fica toda aquela cascata inflamatória do organismo e acaba morrendo por problema do coração, mas porque foi desencadeado pelo vírus. Tá vendo como tem que tomar a vacina? Viu? Seus teimosos. Eu falo com meus velhinhos aqui. Eles são teimosos que nem criança. Vocês têm que tomar a vacina, sim. Doutor, a pergunta é assim: sarei da gripe, mas continuo com a tosse. Por quê? Aí você tem que ir no médico para ver algum dos fatores, porquê dessa tosse. Pode ter complicado com uma sinusite, pode ter ficado uma pessoa que tem uma bronquite, por exemplo, nunca soube que tinha problema de os brônquios inflamados, uma pessoa tabagista que nunca teve problema. E teve a gripe foi embora, mas ela ficou com um chiu no pulmão. Às vezes ela não escuta o chiu. Está lá o chiu, está o pulmão inflamado. Então vai embora o vírus, a gripe, o organismo liquidou o processo infeccioso, só que ficou o chiu no peito, a inflamação nos brônquios, ficou um processo infeccioso bacteriano que não foi solucionado ainda com o uso do antibiótico e tudo. Então tem vários fatores aí que daí tem que ser analisado, que pode deixar essa tosse residual que não é do vírus, daí alguma outra coisa que pode estar envolvido. Ok.
minha filha está resfriada ou gripada, ela mesma corrigiu aqui, porque a gente nunca sabe, agora a gente já sabe a diferença. Com o nariz trancado e uma tosse seca. O que devo dar? Continuo tomando Resfenol, Benegripe, pingando remédio no nariz. Isso era importante a gente falar. Todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Todo mundo fez um cursinho rápido de médico, então a gente não vai até o especialista, passa na farmácia e se automedica. Qual é o perigo disso? Pode enganar essa gripe? Pode disfarçar uma doença mais grave? Não é? Todo mundo se automedica. Principalmente gripe, resfriado, todo mundo vai se tomando. Então, esses, que nem a gente falou, a gripe, em pouco tempo assim, ele já vem com sintomas mais, em 24 horas, você já vê que aqueles sintomas são mais importantes, são mais... prostram mais e tudo. A gente, se for ficar postergando uma visita ao médico, muitas vezes a gente perde a oportunidade de tomar uma medicação que a gente poderia cortar essa replicação viral, porque depois de 3 ou 4 dias não tem mais o fundamento a gente dar a medicação, porque aquele ciclo que o vírus ia fazer de replicação viral, todo aquele desconforto que ia causar no paciente, ele já causou. Entendi. E a gente perdeu a oportunidade, às vezes, de cortar o processo. Então, às vezes, perde a oportunidade de ser tratado adequadamente. Os pacientes que ficam com a sintomatologia depois, certamente ficou com alguma complicação do estado gripal. A coisa se arrasta mais do que 5, 6, 7 dias, uma semana em diante, normalmente é porque está tendo uma complicação do quadro viral. Tá. E habitualmente é sinusopatia, essas sinusites e tudo, que o tratamento é com antibiótico terapia. E a pessoa fica com aquele desconforto uma semana, 2, 3 e tudo. E não busca ajuda. Chega aí no teu consultório, depois de 3 semanas, 4 semanas ficou se arrastando 2, 3 semanas, tossindo a noite inteira, sabe? Esse período aí é um período que diminui a tua vida laboral, tua vida produtiva, etc, né? Você não faz nada com... Claro, e judia da pessoa, né? A pessoa que fica gripada sabe como é desgastante mesmo ter esses sintomas todos. Mais uma coisa negativa seria, você fez aquela pergunta do período de transmissibilidade e tudo. Se você corta a replicação viral, se você diminui esse intervalo que os vírus estão se replicando, distribuindo, você espirrando, se você tratar ele no começo, você está diminuindo o processo de contaminação e de esparramar esse vírus aí para a comunidade, né? Verdade. Antes da pneumonia, gripe pode virar pneumonia ou pneumonia é uma outra patologia? Pneumonia é uma outra patologia de gripe, só que a gripe, muitas vezes, como a gente falou, pode abrir as portas para a entrada numa pneumonia. Tá, eu acho que antes da gente falar sobre a pneumonia, eu vou chamar mais um intervalo rapidinho. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Magno Zanelato e você tem mais esse intervalo para enviar a sua pergunta por SMS para 9916-8456. A gente já volta. Estamos retornando e eu vou começar, doutor Magno, a fazer as perguntas que estão chegando aqui no celular, senão eu não vou ter tempo de fazer todas elas. Feito? Então, a primeira delas era exatamente a que eu havia feito no bloco anterior. Se a gripe pode virar uma pneumonia. Sim, que pode virar não, né? Ela abre as portas para uma pneumonia. Porque pneumonia é uma outra doença. Uma outra doença. Explica pra gente. Pneumonia é uma doença bacteriana. É um germe diferente. Se for ver o tamanho do vírus, muito pequenininho, a bactéria é maior. Mesmo assim, lógico, bactéria é microscópica. Mas ela também, causa, digamos, os sintomas, eles são muito mais intensos do que a gripe, são muito mais perigosos no sentido de fazer um dano maior ao organismo. Tá. Né? Então tem que cuidar, sim. Sim. Existe vacina contra a pneumonia? Existe
existe a vacina para gripe, existe a vacina para pneumonia. Uma é contra vírus, outra é contra bactéria. Tem na rede pública, a vacina se chama Pneumo 23, que é contra uma bactéria, que é a bactéria mais comum que faz pneumonia nas crianças e no adulto, é o pneumococo. Tá. Então, existe uma vacina desenvolvida contra essa bactéria que é a mais comum. E, recentemente, em questão de alguns anos, aí, acho que 2 ou 3 anos, tem uma vacina que se chama Prevenar, que é uma vacina aí que ela tem uma memória imunológica e ela também é para o pneumococo, específica para o pneumococo, mas ela te gera uma memória imunológica, enquanto a Pneumo 23 tem que estar fazendo reforço a cada 5 anos, a Prevenar você faz uma vez na vida e fica sempre. Está sempre protegido contra o pneumococo. E é possível tomar as duas? Toma para gripe e é para possível. Isso. Sim, pode tomar as duas juntas, inclusive. Ah, pode tomar no mesmo dia. Sem problema. Tá. Eu quero mandar um abraço para a cidade de Ipiranga, que está mandando as perguntas aqui para nós também. O seu Osmário pergunta se a homeopatia pode ajudar a curar ou prevenir a gripe. Olha, a homeopatia, é isso que eu estou falando, a medicina ortomolecular e a homeopatia, nós temos a formação de medicina convencional. Tem 2 medicações que estão na farmácia, que são medicações, um xarope para tosse, tem umas gotinhas aí que é para melhorar o estado imunitário da pessoa, que são medicações fitoterápicas. E que elas têm um excelente resultado, o uso dessas medicações. O problema da homeopatia sempre foi tudo que nós não temos assim trabalhos e estudos assim como tem as medicações convencionais. Certo. Estudos assim que mostram assim realmente comparativamente uma pessoa que usa o remédio ou não usa o remédio, que comprovadamente tem um efeito que faz a diferença o uso do remédio. As medicações homeopáticas não têm. Entendi. Né? Essas 2 remédios que são fitoterápicos, que estão que tem em farmácia e tudo, mas são fitoterápicos, eles têm um estudo duplo cego, randomizado, que é um estudo sério e tudo mostrando eficácia. Que deu certo. Então, acredito que deva ter medicações homeopáticas e tudo que melhora a imunidade, previne e tudo, mas precisaria de estudo. Se tivesse coisas sérias, evidentemente a medicina convencional estaria usando isso daí para todo mundo, como tal, usa esses 2 remedinhos aí que eu estou falando para você. Tá. A Vitória pergunta se a pneumonia é contagiosa como a gripe. Todo processo infeccioso que existe uma bactéria, um vírus que tem um germe, tudo, ele pode ser transmitido ou via micropartículas, gotículas em suspensão no ar, ou como através da mão, de um tecido, de um lenço, de um guardanapo, etc. Então é possível, só que tem germes que são muito mais contaminantes do que outros que são muito menos contaminantes. As bactérias, elas são um pouco menos contaminantes do que os vírus, nesse sentido de você ver, quando você vê surtos, você não vê surtos assim de pneumonias, né? Você vê surto de gripe. Você vê surto de... Você vê que tuberculose, todo mundo... Porque tuberculose tem uma contagiosidade assim, maior do que uma bactéria. Mas veja, o meningococo, a meningite, é uma bactéria e ele faz às vezes um surto grande. Então, há bactérias e bactérias. Depende da bactéria. É um caso. E se você ver, a gente tem pneumonias por vários tipos de bactérias. O mais comum é o pneumococo, tem o estafilococo, tem a Klebsiella. Você vai ver, tem uma centena de bactérias e tudo. Umas um pouco mais contagiosas, outras um pouco menos. Umas mais fortes, mais resistentes a antibióticos, outras menos. Tá. A pessoa, quando está com o laudo de pneumonia, ela tem que ser internada? Não. Não é obrigatório. Tá. A pneumonia, ela tem critérios para internamento. E critérios
são quando essa pneumonia você vê sinais e sintomas de gravidade. A pneumonia está complicando com questão de falta de ar, depende da idade da pessoa, comorbidades que a pessoa... Comorbidades são doenças associadas. Comorbidades, se tem, às vezes, as pneumonias, 40% das pneumonias, às vezes, junta um pouco de líquido, faz uma reação inflamatória tão grande no pulmão que junta líquido em volta do pulmão. Então, quando esse líquido em volta do pulmão a gente chama derrame pleural. Quando faz derrame pleural é critério de internamento, quando está com a frequência cardíaca muito alta, a pressão muito baixa. Então, tem uma série de fatores. Tá. A grande maioria das pneumonias são tratadas ambulatorialmente, em casa. Toma um antibiótico em casa e tudo vai melhorar da pneumonia. Entendi. A gente separou aqui algumas perguntas para esclarecer se é mito ou verdade, pode ser? Sim. E aí eu acredito até que a gente vai misturar um pouquinho aqui sobre as patologias que estamos falando. Resfriado, gripe e pneumonia. Até para o nosso papo ficar mais light um pouquinho. Vamos lá? Bom, a gripe deve ser tratada com antibiótico? Isso é uma verdade ou é um mito? Isso é um mito. Gripe não trata com antibiótico? Não. Tá, é mito. Gripe é vírus. Vírus não se usa antibiótico. Tá. Antibiótico é para tratar bactéria. Infecção bacteriana. Lógico, ó, no nome. Legal, já aprendi aqui. Canja de galinha ajuda a curar resfriado? Isso é um mito. Mas que é bom, né? Quem está resfriado quer tomar uma canja de galinha, um chazinho. Quentinho. Mas é mito, não ajuda a curar nada. Tá bom. Comidas pesadas devem ser evitadas quando está com gripe ou com resfriado? A gente sempre fala, gripe, resfriado, pneumonia, sempre a boa hidratação. Fora disso, outras recomendações. A pessoa está prostrada, às vezes não está querendo comer algo mais por prostração, por falta de apetite mesmo. Tá. Mas não que está desrecomendado. E aí valem os chazinhos, a canja, né? Porque é líquido. A canja é líquido, o chazinho é líquido. Vai fazendo bem, né? Chá de alho baixa a febre? Quem toma chá de alho transpira tanto que eu acho que perde a febre. É verdade ou é mito? Nossa, espanta qualquer tipo de doença. É mito. É mito, não espanta a febre, não. Olha que lá em casa os meus irmãos ficavam gripados, meu pai fazia comer alho. Mastigar alho e comia até eu tenho um irmão que faz isso daí, mas é mito. Tá bom. Repouso é realmente necessário? Muito necessário, porque o repouso, a questão aí é imunitária. A pessoa, a gripe faz diminuir a imunidade e sem a imunidade você abre a porta para outros problemas e você precisa economizar a tua energia para o teu organismo reagir contra a infecção viral bacteriana. Então é verdade, tem que fazer repouso sim. O tempo seco e o inverno favorecem realmente a gripe? Sim, o inverno favorece a gripe. O tempo seco, normalmente se veja, a gripe ela está favorecida pelo tempo frio, que faz as pessoas fecharem as janelas, fecharem as portas, se aglomerarem. E isso, você estar num ambiente com uma pessoa gripada, está transmitindo isso. A contaminação é muito maior. Por isso a recomendação sempre que quando começa o inverno você tem que arejar muito mais a casa, né? Exatamente. Porque até por aconchego a gente acaba fechando a casa antes do horário normal do que em épocas quentes, né? Então tem que arejar sim, tem que deixar aberta, tá? A febre é uma reação natural, não deve ser combatida, isso é verdade? Isso é mentira, isso é mito. Os tratamentos de todas a gente fala assim, tratamento sintomático, febre é um sintoma. Nosso organismo não funciona bem com temperatura alta, nosso organismo funciona bem com temperatura baixa. Certo. Muitas vezes você está completamente prostrado, porque você está com 39 de temperatura. Você toma um antitérmico que baixa a tua temperatura, você já é outra pessoa. Tem que combater a febre, sim. Tem que combater, você dá remédio, um antitérmico. Tá. É verdade que se ingerir bebida alcoólica corta o efeito do antibiótico?
Isso daí é verdade. Faz interação com bebida alcoólica, sim. Por isso que é recomendado não usar bebida alcoólica junto com antibiótico. Está fazendo um tratamento, não tem por que também beber, né? Nós falamos aqui várias vezes sobre essa epidemia que aconteceu em 2009, da H1N1, e várias medidas preventivas foram mostradas e solicitadas para a população. Existem algumas medidas que o senhor possa recomendar aqui para as pessoas que estão assistindo se prevenir, tomar para evitar, o que fazer para evitar pegar resfriado, gripe ou mesmo evoluir e ter uma pneumonia? Prevenção, vacina. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você tomar vacina. Você veja que a vacina, o governo, ele tem uma faixa etária que ele distribui a vacina. Mas as pessoas que não estão nesses grupos aí, nessa faixa etária, podem tomar a vacina da gripe. Ela tem na rede privada também, disponibilizar e fazer. Quem tem possibilidade de fazer, deve fazer, né? Mesmo não estando Essas recomendações de ambientes sempre bem arejados, não ficar em ambientes com janelas, portas fechadas, sempre bem arejados, é uma recomendação que previne, porque você não cria ambientes aí carregados de vírus. Né? A questão de ingestão de bastante líquido, sempre é bom manter o corpo bem hidratado, é uma recomendação. E nessa ingestão de bastante líquido, vale os sucos de laranja, que é a vitamina C, vale os chás. Todos os líquidos aí, né? Eu acho que basicamente a higiene das mãos, que você comentou. Estou esquecendo, a principal é lavar muito as mãos. Isso é uma coisa muito importante, eu lavar bem as mãos e tudo. Principalmente se está vendo alguém tossindo e tudo, se cumprimentou alguém, tudo, vai lavar a mão, porque você está carregando esse vírus na tua mão. Você colocou a mão na mão do outro e ele estava com o vírus na mão, esse vírus vem para a tua mão, você vai coçar o nariz, você vai coçar a boca, você está gripado. Por que um na casa, um fica gripado? Todo mundo na casa? Todo mundo fica gripado, é uma questão de tempo, porque tem intimidade, um vai encostando no outro e tudo, daí fica todo mundo gripado. E o brasileiro tem muito isso, né? Nós brasileiros, como se não bastasse cumprimentar esticando as mãos, a gente dá beijinho ainda, né? Então essa é uma época que vamos evitar o contato físico para evitar, principalmente se a pessoa, é claro, estiver resfriada ou gripada. Doutor, estou com muita dor no peito e problemas de respiração. Isso pode ser um início de pneumonia? Quem pergunta é Leandro. Pode. Os sintomas clássicos de pneumonia, sim, é tosse, dor no peito, febre, né? A tosse é bem importante, a dor da pneumonia é uma dor pleurítica que dói para respirar e ela pode cursar aí, conforme é o pulmão desse paciente, dessa pessoa, com falta de ar ou não falta de ar. Se a pessoa tem um pulmão muito bom, ela pode fazer uma pneumonia extensa e não ter falta de ar. Olá, Leandro, procura um médico porque pode ser grave sim. Está quase no nosso horário. Só mais uma pergunta aqui. Pergunta para o doutor, a partir de quantos graus é febre para adulto? A gente sempre fica na dúvida, né? Porque criança pode ficar numa temperatura mais alta, não tem isso? Os meus filhos são crescidos, eu não lembro mais. Mas como é que é? Pois é, a temperatura, quando tem essa variabilidade, a pressão normal é de tanto até tanto, mas a gente considera assim febre baixa, a temperatura normal da pessoa de 36 graus até 37 graus. Começa a passar de 37 graus, já começa a se tornar uma temperatura acima da habitual, 37,1, 37,2, a gente ainda coloca num nível de limite, 37,3, 37,4 já começa a se tornar febrícula, febre bem baixinha, 37,5, 37,6 e febre acima de 38 de temperatura, que é uma febre bem estabelecida, 38 já começa a se tornar febre bem estabelecida e febre alta, 39, 40 graus de temperatura. Então, você falar assim uma faixa exata, a gente recomenda já começar a usar antitérmico a partir de 37,3, 37,4, 37 graus e meio de temperatura, que a pessoa já começa a se sentir mal. Tá. A Paula pergunta,
Ó, é a automedicação, né, Paula? Pergunta para o doutor se pode tomar Benigripe de 8 em 8 horas até melhorar da gripe. Se não tiver complicações, o Benigripe é uma das medicações que combate a sintomatologia da gripe. Congestão nasal, coriza, espirro. Então vai tomando, se você... Se melhorar... Melhorar, 2, 3 dias você está boa, vai parar de tomar semigripe, não tem mais 3, 4, 5 dias, não tem mais nada, ótimo. Se persistir os sintomas, provavelmente é porque está tendo complicações. E aí tem que buscar ajuda, né? É. Dá tempo? Só mais um. Eu fico doida aqui para passar todas as perguntas a tempo. Os olhos lacrimejando e a dor na maçã dos rostos pode ser sinal de sinusite? Pode. Ah, é bem o que o senhor falou, infecciona aqui, né? Inflama aqui, é isso? Muito embora a gente pode ter sinusite sem essa dor na maçã dos rostos e sem o lacrimejamento, mas é um sintoma comum de sinusite. Tá. E aí sinusite é um outro tratamento diferente de gripe, de gripe e resfriado. Você tem que usar antibiótico por tempo mais arrastado, mais prolongado. Tá. Olha, eu vou ter que pedir desculpa para vocês, como sempre vão ficar perguntas em aberto, prometo incomodar o Dr. Magno mais vezes para a gente poder esclarecer. Quero agradecer sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Quero dizer para vocês de casa que a recomendação hoje foi que você abra as janelas, troque o ar da sua casa, faça a higiene das suas mãos, lave mesmo, água, sabão, depois passe álcool em gel e principalmente tome a vacina. Se você ficou com alguma dúvida, quer esclarecer mais alguma coisa com o Dr. Magno, você pode ligar na Inovari, 3026 2600. 3026 2600, tá bom? Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Eu quero terminar o programa agradecendo muito, muito a sua audiência, agradecendo a equipe da ETV que faz o programa acontecer, agradecendo a Thalita, essa menina linda que trouxe uma florzinha para mim aqui hoje, ó. Beijo, linda, eu amei a flor, vou guardar no meu coração lá em casa, tá bom? Agradecendo muito a sua audiência, por você permitir que eu entre na sua casa e fica ligadinho aí na nossa programação. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.